Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre o profeta Elias. Um profeta muito usado por Deus. Essa história emocionante e inspiradora do profeta Elias no Monte Carmelo nos mostrará como sermos intrépidos e valentes. Mas antes, dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à palavra de Deus. Como muitos de vocês sabem, Elias foi um profeta corajoso e ousado que se levantou contra o rei Acabe e a rainha Jezabel, que haviam introduzido a idolatria em Israel. Elias estava determinado a mostrar ao povo que havia apenas um verdadeiro Deus e que ele era o único que merecia adoração. Então, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal, o Deus falso adorado por Acabe e Jezabel. Eles deveriam construir um altar e invocar seus deuses para acender o fogo. Elias faria o mesmo com o altar do Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram a invocar seu Deus, mas nada aconteceu. Elias até mesmo zombou deles, perguntando se seu Deus estava ocupado ou dormindo. Em seguida, Elias construiu um altar com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e o preparou com um sacrifício. Ele pediu que os sacerdotes do Senhor trouxessem água e molhassem o altar e a oferta, a fim de tornar o desafio ainda mais difícil. Então, Elias orou a Deus, pedindo que ele mostrasse ao povo que ele era o único Deus verdadeiro. E Deus respondeu com fogo do céu, que consumiu o sacrifício, a água e até mesmo as pedras do altar. O povo de Israel caiu de joelhos e reconheceu que o Senhor era Deus. Em Reis 18, versículos 17 ao 39 lemos a história, que diz: Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. E Reis 18, versículos 17 ao 39. Irmãos, essa história é uma lembrança de um homem de Deus que agiu impulsionado pelo Espírito Santo. Ele ficou irritado com tamanha idolatria e se opôs a tudo aquilo. E você se incomoda com a corrupção? Se incomoda com a idolatria e com a imoralidade? O que você faz a respeito? Você sabia que Elias era um ser humano normal como todos nós? A diferença é que vivia constantemente em oração, por isso Deus respondia suas orações. Hoje, o que mais vemos são homens e mulheres que querem títulos, cargos na igreja e subir no altar. Mas a maioria deles não ora, jejua ou vive em consagração. Depois se incomodam com os pastores, oram e Deus responde. Elias não estava preocupado com o título de profeta ou viva se gabando e dizendo: Você viu? Eu falo e Deus responde.
Ou Elias sendo arrogante e falando: eu sou profeta do Senhor. Não. Nada disso. Elias vivia preocupado em agradar a Deus. Nós deveríamos nos preocupar em pregar a palavra, independente do lugar. Deveríamos pregar na faculdade, no trabalho, na rua. Temos que falar de Jesus em todos os lugares, ao invés de tentarmos ser vistos dentro da igreja. As pessoas se preocupam hoje com títulos e cargos. Por onde andamos há pessoas sofrendo, com dificuldades e até em situações extremas. Precisamos falar sobre Jesus para todas as pessoas. Você sabia que exatamente nesse momento tem pessoas que dependem de um pulmão mecânico para respirar? Tem pessoas que dependem de cuidados diários porque estão presas numa cama ou leito de hospital. Você sabia que tem pessoas que precisam de doações porque não têm condições de sustentar sua família? Você sabia que há pessoas que exatamente agora precisam alimentar seus filhos e não têm absolutamente nada em casa? Temos que abandonar tudo que é idolatria. Quem sabe seja a idolatria é por amar demais o marido ou os filhos? Quem sabe seja aquele cantor ou pregador que você tanto venera? Quem sabe seja o dinheiro? A ponto de se corromper pelo sistema. Há diversas formas de idolatria. Às vezes, o que importa demasiadamente é sua aparência, ou status. Isso também é uma forma de idolatria. Tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo que ocupa lugar no nosso coração em primeiro lugar, ao invés do Senhor, é idolatria. Você já pensou sobre isso? Tem alguma coisa em você que ocupa o primeiro lugar? Que a história de Elias no Monte Carmelo nos inspire a buscar uma vida de fé e obediência a Deus. E como o povo de Israel, precisamos cair de joelhos e reconhecer que o Senhor é Deus. Para que isso aconteça, precisamos nos aproximar de Deus em oração e em comunhão com Ele. Precisamos buscar Sua vontade em nossas vidas, mesmo que não compreendamos completamente. É fácil negar a si mesmo? Reflita sobre isso e deixe que a palavra de Deus fale mais ao seu coração. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, hoje ouvimos a mensagem sobre o profeta Elias. Ele era um homem de Deus, vivia em oração e vivia fazendo a sua vontade, e era um homem comum como nós, a diferença é que vivia em constante oração. Senhor, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Elias abriu mão de si mesmo e vivia para o Senhor. Jesus Cristo disse que para o seguirmos temos que negar a nós mesmos. Que o nosso intuito seja exatamente esse: Te seguir, abrir mão das nossas vontades, para fazer exclusivamente a Sua. Que assim como o profeta e tantos homens e mulheres de Deus, nosso coração esteja voltado para Ti. Para Te buscar e para nos desviarmos do mal. Elias foi um homem irreverente, brigou contra o sistema, repreendeu o rei e mostrou ao povo de Israel o verdadeiro Deus. Que possamos lutar contra tudo que não convém. Que sejamos corajosos, como foi Elias, e falemos a verdade a quem for, independente do cargo, status ou posição social. Que o nosso coração esteja inteiramente voltado para Ti para fazer o Teu querer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas para que sejam edificadas e abençoadas. Dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas.